Olá a todos, bem-vindos, eu sou o Explicador e neste vídeo vamos resolver o exame de Matemática B 2026, primeira fase. Questão número 1. Um banco disponibiliza uma solução de poupança que consiste num depósito a prazo na modalidade de juro composto com taxa de juro anual de 1,5% e com capitalizações mensais. O capital final acumulado pode ser dado por CF igual a CI vezes a enésima potência de 1 mais R sobre 12. Em que CF representa o capital acumulado ao fim de ano meses, CI representa o capital inicial, R representa a taxa de juro anual. A Maria vai aplicar 1000 euros nesse depósito a prazo. Determina o capital acumulado ao fim de 2 anos. Apresenta o valor pedido em euros, arredondado às centésimas. Em cálculos intermédios não procede a arredondamentos. Ora bem, então vamos lá, isso é só substituir na fórmula, mas atenção aos pormenores. Temos aqui este CI, que é o capital inicial, que nos dizem que a Maria vai aplicar 1000 euros, portanto são 1000 euros, CF, que é isto que nós queremos calcular, é igual a 1000 vezes 1 mais... Agora, a taxa de juro dizem-nos que é 1,5%. Atenção, 1,5% é a mesma coisa que 1,5 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,015. E é isto que nós vamos colocar aqui. Portanto, para a taxa 0,015. A dividir por 12, que já lá estava. E agora, atenção que este CF é o capital acumulado ao fim de N meses. E, portanto, nós queremos o capital acumulado ao fim de 2 anos e 2 anos, portanto, cada ano tem 12 meses, portanto, ao fim de 2 anos são 24 meses. Portanto, vamos substituir o N por 24 e, a partir daqui, é só colocar na máquina e diz-nos para apresentar o valor em euros arredondado às centésimas e, portanto, arredondado às centésimas dá 1030 euros e 44 cêntimos. E esta está. Questão número 2. Nos últimos anos, várias cidades portuguesas têm registrado níveis preocupantes de poluição atmosférica. Um poluente comum associado ao tráfego rodoviário é o dióxido de nitrogênio, NO2. Um grupo de investigadores está a analisar a relação entre o número de veículos em circulação e a concentração média diária de NO2 em microgramas por metro cúbico. Com esse objetivo, recolheram dados em 10 dias, de acordo com a tabela 1, numa das principais avenidas de uma cidade. 2.1. Qual é a mediana do número de veículos em milhares que circularam naquela avenida nesses 10 dias? E para aqui é só mesmo uma questão de colocar os dados referentes ao número de veículos na calculadora e tirar de lá a mediana. Neste caso é 36,5, ou seja, a opção B. 2.2. Admita como válido o modelo de regressão linear de y sobre x obtido a partir dos dados apresentados na tabela 1. Estime, com base nesse modelo, o valor da concentração média diária de NO2 naquela avenida num dia em que nela circulam 47 milhares de veículos. Na sua resposta apresente os valores estimados dos parâmetros da equação da reta de regressão linear de y sobre x arredondados às centésimas. O valor pedido em microgramas por metro cúbico arredondado às unidades. E pronto, agora é mesmo só uma questão de regressarmos à nossa calculadora e agora fazemos aqui uma regressão linear com estas duas listas. Atenção, devem sempre identificar o que é que colocaram em que lista na calculadora, porque isso só de si já vale um ponto. E, no caso, eu utilizei a Namworks, portanto, coloquei na lista x1 que estes valores correspondem à variável x, na lista y estes correspondem à lista y e identifiquei quais são. Depois saiu-me então esta equação, que já está aqui arredondada às centésimas, tal e qual nos indicam nas instruções, e a partir daqui só queríamos fazer uma estimativa de qual é a concentração média diária de NO2 quando o número de veículos em milhares é 47. Portanto, ou seja, que é o nosso x, o número de veículos é o nosso x. Portanto, quando o x é igual a 47, estimar o valor do y. É só isto que nós queremos. Vamos fazer a conta y igual a 1,25 vezes 47 mais 0,78. Vamos introduzir isto na calculadora e da calculadora sai-me o valor 59,53, mas pedem-me para apresentar este valor arredondado às unidades, e isto arredondado às unidades vai dar 60, portanto y igual a 60, e não se esqueçam das unidades, micrograma por metro cúbico. 2.3. As autoridades municipais de algumas cidades implementam medidas de atuação para minimizar a poluição.
Nesta cidade, fixou-se como nível preocupante de poluição por NO2 o valor Y barra mais S, em que Y barra é a média dos valores da concentração média diária de NO2 registados naqueles 10 dias de recolha de dados e S é o respectivo desvio padrão amostral. Determine em quantos daqueles 10 dias foi ultrapassado o nível preocupante de poluição por NO2 naquela avenida da cidade. Em cálculos intermédios, proceder a arredondamentos, conserve no mínimo 2 casas decimais. E pronto, mais uma vez é só mesmo ir às listas estatísticas da calculadora, novamente, introduzir só a variável Y e tirar de lá a média e o desvio padrão amostral, que é o S, e pronto, a partir daí fazer a soma. Portanto, a nossa média, o nosso X barra é igual a 46,3 e o nosso S, vamos dar umas 4 casas decimais, vá, 10,1549. Portanto, neste caso, portanto, isto acaba por ser a Y barra, porque a nossa variável chama-se Y. Na minha calculadora é que aparece X. Portanto, o nosso Y barra mais S vai então ser 46,3 mais 10,1549, que vai dar 55,4549. E a partir daqui é só ir aqui à tabela ver em quantos dias é que este valor para a variável Y foi ultrapassado, que foi em 2 dias. E portanto essa é a resposta. Portanto a resposta, valor ultrapassado em 2 dias. E já estamos a resolver a questão número 3. Duas povoações, E e F, estão a igual distância de uma fonte de abastecimento de água localizada em J. Pretende-se construir uma canalização com uma bifurcação, ligando a fonte às duas povoações, como se representa na figura 1. A canalização é formada por 3 canos retilíneos, um que vai da fonte localizada em J até à bifurcação localizada em P, e 2 que partem de P, um para E e outro para F. O ponto P está a igual distância de E e de F. O ponto M, ponto médio de EF, dista 5 km de J. Seja o comprimento PM igual a x km. O comprimento total da canalização, guia de x em km, é dado em função de x por guia de x igual a 2, raiz de 16 mais x ao quadrado, mais 5 menos x, com x entre 0, inclusive, e 5. 3.1. Qual dos seguintes valores é o comprimento total mínimo, arredondado às décimas, que a canalização pode ter de acordo com a função G? Ora bem, então para respondermos a esta questão, podemos simplesmente colocar a função que nos é dada no gráfico da nossa calculadora e simplesmente procurar o mínimo, uma vez que a nossa função já dá o comprimento total da canalização. Nós queremos o comprimento total mínimo. Então vamos só ver quanto é que é o mínimo da função naquele domínio que nos dão. Portanto, que a função só faz sentido de 0 até, para valores de x de 0 até 5. Colocamos no gráfico e procuramos o mínimo. E agora atenção, o que nós pretendemos é a coordenada y, portanto a ordenada. Portanto é quando o x vale aproximadamente 2,3 metros, então, ou quilómetros, o comprimento total da canalização, que é aquilo que aparece aqui como f de x, aproximadamente 11,9 km, o que nos leva para a escolha da hipótese A, e esta está resolvida. 3.2 mostra que a distância entre as povoações E e F é 8 km. Então, para resolver esta questão, eu vou imaginar que o x da nossa função vale 0. E se valer 0, portanto, para uma distância qualquer entre 0 e 5, mas diferente de 0, ele seria alguns aqui, né? Esse ponto vai, portanto, este comprimento até chegar aqui a este segmento EF vai ficar exatamente 0. E o ponto P, neste caso, passa a coincidir com o ponto F. Ora, continua a ser válido que aqui são 5 km. Portanto, esta distância aqui. E agora, quanto é que é, quando o x vale 0, para x igual a 0 km, quanto é que é o G de, neste caso, o G de 0? Quando x é igual a 0, vou substituir aqui o x por 0. Isto vai me dar o comprimento total da canalização. Bom, e fazendo as contas, fica 2 raiz de 16 mais 0 ao quadrado, ou então, não, como se isto ainda estiver na calculadora, também podem fazer o G de 0 a partir de lá, menos 0, e isto aqui, este 0 ao quadrado não está aqui a fazer nada, este também não, fica só a raiz de 16, que é 4, 2 vezes 4 mais 5, 2 vezes 4, 8, mais 5, que dá 13 km.
Então, mas aqui da figura, sabe que este comprimento de ETF, a distância de ETF, vai ser o comprimento total da canalização, que é o GUID0, menos este troço aqui, que eu já sei que mede 5 km. Ou seja, 13 menos 5 e 13 menos 5 é 8 km e também está feito. 3.3. Admita agora que os 3 canos que constituem a canalização têm o mesmo comprimento. Determina o comprimento total da canalização. Apresenta o valor pedido em quilómetros. Então aqui nesta situação eu tenho o seguinte, eu tenho que o comprimento total da canalização, que é o nosso guia X, vai ser igual a este troço JP mais este troço P e ainda este aqui P ou FP, vá. Eu quero que estes 3 troços tenham igual comprimento. Ora, há aqui um cujo comprimento é muito fácil de determinar em função de x, que é este aqui do JP. Portanto, eu sei que esta parte aqui, de M até J, é 5 km e de P até M é x km. Portanto, este bocadinho aqui tem que ter comprimento 5 menos x. Okay? Então, nesse caso, eu quero que JP vai ter sempre comprimento 5 menos x, mas eu quero que EP também tenha comprimento 5 menos x e que FP também tenha comprimento 5 menos x. Portanto, quero que guia de x seja igual a 5 menos x daqui, mais 5 menos x daqui e ainda mais 5 menos x daqui. Ou seja, isto é 5 menos x a multiplicar por 3. Quero que guia de x seja igual a 3 vezes 5 menos x. E agora podíamos resolver isto no papel, ou então, uma vez que já temos a função guia de x na calculadora, vamos fazer o seguinte. Já temos aqui o gráfico desta. Vamos introduzir este outro gráfico e sobrepor e ver onde é que estes dois gráficos interceptam. Para esse tal valor de x, eu tenho que os 3 troços da canalização têm comprimentos iguais. E pronto, cá está a nossa solução. Portanto, os 3 troços da canalização têm o mesmo comprimento quando este x vale 0,9 km. E quando isso acontece, a função guia de x, já está ali a ordenada, vale 12,3 e que já vem em km. Portanto, a partir de agora é só fazer aqui um pequeno esboço do gráfico visualizado na calculadora com, portanto, isto é o x, vai até, portanto, isto é 1, 2, 3, 4 e 5, portanto, só colocou estes valores da abscissa. Como isto não é de escolha múltipla, a gente tem que justificar estes valores com aquilo que visualizamos na calculadora. Portanto, temos aqui a função guia de x e depois temos aqui a função, olha, ela depois passa aqui mais ou menos assim. Esta é a função 3, 5 menos x e temos então aqui esta abscissa é 0,9 e o valor que é de facto importante para aqui, que é os tais 12,3. E pronto, agora é mesmo só dar uma resposta. Por exemplo, os troços têm mesmo comprimento para x igual a 0,9 km e o comprimento total é de 12,3 km. Questão número 4. Numa turma de artes visuais com 30 alunos, o professor de desenho propôs que os alunos escolhessem uma das obras da artista Joana Vasconcelos como tema do próximo projeto da turma, através de uma votação por preferências. As opções eram as obras Drag Race, Marilyn e Solitário. Na tabela 2 apresentam-se os resultados das votações por ordem de preferência de todos os alunos da turma. 4.1. Considera a seguinte afirmação. Quer a eleição se realize por maioria simples, com base nos votos na primeira preferência, quer se realize pelo método de borda, a obra vencedora é a mesma. Mostre que esta afirmação é falsa, atribuindo na aplicação do método de borda 3 pontos por cada voto na primeira preferência, 2 pontos por cada voto na segunda preferência e 1 ponto por cada voto na terceira preferência. Então vamos já despachar a parte mais imediata. Na primeira preferência, quem ganha é aqui a obra Drag Race.
por maioria simples, ou seja, se fosse maioria absoluta não dava porque tinha exatamente, portanto este aqui faz 15, tinha exatamente 50% da pontuação, não seria possível, mas primeira preferência por maioria simples, ganha a obra Drag Race. Ok. Agora vamos então aplicar o método borda. Portanto, eles dizem por aqui atribuir 3 pontos, para aqui 2 pontos e para aqui 1 ponto. Portanto, a nível de classificações aqui para a obra, vamos começar aqui para Drag Race, que aqui e aqui temos 15 vezes 3, mais 10 vezes 1, mais 5 vezes 1. Isto, ora, 15 vezes 3 é 45, mais 10 e mais 5. 10 e 5, 15. 15 mais 45 dá 60 pontos. Portanto, isto para Drag Race. Para a obra Marilyn, ora, aqui e aqui, ora, vamos lá. Fica para aqui 15 vezes 1, mais 10 vezes 3, mais 5 vezes 2. Isto vai dar 15, mais 30, mais 10. Isto dá 40, 55 pontos para a obra Marilyn, assim aqui é. Muito bom, agora para o solitário temos então segunda preferência 2 pontos por 15, 15 vezes 2, mais outra vez 10 vezes 2, mais e aqui 5 vezes 3, isto está 30, mais 10 vezes 2, 20, mais 5 vezes 3, 15, ora aqui dá 50, mais 15 dá 65 pontos. Ok, temos aqui um vencedor, ou seja, pelo método de borda, vencedor é a obra solitário, ok? Portanto, são de facto diferentes. 4.2. Um dos alunos da turma, em conversa com o professor de desenho, disse que votou na obra Drag Race como terceira preferência. Qual é a probabilidade de que esse aluno tenha votado na obra Marilyn como primeira preferência? Então vamos lá analisar aqui a nossa tabela. Se o aluno diz que votou na obra Drag Race em como terceira preferência, automaticamente só pode pertencer a esta lista de 10 alunos que fizeram esta votação ou à lista de 5 alunos que fizeram esta votação, porque só aqui é que o Drag Race está em terceiro lugar. Portanto, esta aqui está automaticamente eliminada. Portanto, a nossa probabilidade, que é, como habitualmente, o número de casos favoráveis a dividir pelo número de casos possíveis, neste caso o número de casos possíveis são estes 10 desta lista, mais os 5 desta lista aqui. Portanto, isso faz, eu vou colocar 10 mais 15, a gente já faz estas contas complicadíssimas. Depois, dentro de votar Marilyn em primeiro lugar, aqui isto não nos é favorável. Portanto, só é favorável aqui, porque só estes 10 alunos é que votaram na Marilyn em primeiro lugar. Portanto, sabendo que o aluno votou em Drag Race em terceiro lugar, a probabilidade de votar Marilyn em primeiro lugar é um destes 10 aqui. 10, ok? Ou seja, isto fica 10 sobre 15. E agora vou simplificar esta fração. Por exemplo, eu sei que 10 é 5 vezes 2 e 15 é 5 vezes 3. Corta-me aqui os 5, dá 2/3, o que nos leva para a escolha da hipótese D. Questão número 5. No primeiro dia de aulas, a Marta acordou às 0 horas com 39 graus Celsius de temperatura corporal. Seja f de x o valor da temperatura corporal da Marta em graus Celsius às x horas desse dia, com x entre 0 e 14 inclusive. 5.1. Sabe-se que, entre as 0 horas e as 14 horas desse dia, o valor da temperatura corporal da Marta diminuiu em média 0,1 graus Celsius por hora. Determina o valor da temperatura corporal da Marta às 14 horas desse dia. Ora bem, então vamos lá colocar em termos de equação este problema. E quando eles nos dizem aqui que sabe-se que entre as 0 horas e as 14 horas desse dia, o valor da temperatura corporal da Marta diminuiu em média 0,1 graus Celsius por hora,
é uma diminuição, portanto é uma variação e foi em média, portanto é uma variação média. Portanto isto há de ser eventualmente a taxa de variação média entre as 0 e as 14 horas. Portanto, taxa média de variação entre as 0 e as 14 é menos, vou colocar menos porque eu sei que está a diminuir, portanto a taxa, portanto é negativa se as coisas estão a diminuir, 0,1. E agora eu sei que esta taxa média de variação é calculada fazendo f de 14 menos o f de 0 sobre 14 menos 0. Isto vai ser igual a menos 0,1. E o que é o f de 14? É a temperatura corporal da Marta às 14 horas desse dia. Aqui vai ser às 0 horas, ou seja, à meia-noite, que já nos dizem que é 39 graus Celsius. Portanto, é só substituir e, portanto, isto aqui é aquilo que nós queremos saber. Portanto, fica f de 14 menos 39 sobre 14 menos 10 dá 14. Isto é igual a menos 0,1. Portanto, a partir daqui é só resolver a equação. Portanto, as 14 eu vou passar por aqui a multiplicar. Fica f de 14 menos 39 é igual a menos 0,1 vezes 14. E agora este 39 eu vou passar para o outro lado a somar, portanto ele troca sinal. F de 14 é igual a menos 0,1 vezes 14 e agora tudo mais 39. Se entretanto quiserem fazer esta conta também podem, eu vou fazer tudo de uma vez. Fica que o F de 14 é igual a 37,6 graus Celsius e é esta a nossa resposta. 5.2. Seja via a função que dá a taxa de variação instantânea da função f com x entre 0 e 14 inclusive. Na figura 2 representa-se o gráfico da função v. Considere as afirmações seguintes. 1. O valor mínimo da temperatura corporal da Marta foi atingido às 6 horas desse dia. 2. Entre as 11 horas e as 12 horas desse dia, o valor da temperatura corporal da Marta aumentou. Justifique que as afirmações 1 e 2 são falsas. Apresente uma justificação para cada afirmação. Então, em relação à afirmação número 1, o que nós podemos dizer é o seguinte. Em x igual a 6, a taxa de variação instantânea passa de positiva para negativa. Ou seja, a função original, que é a temperatura, vai a subir desde as 0 até às 6 horas e depois diminuir das 6 horas em diante. Portanto, o 6 é um máximo e não um mínimo. Portanto, por isso é que esta afirmação é falsa. Relativamente à 2, eles dizem que entre as 11 e as 12 horas desse dia o valor da temperatura corporal da Maria aumentou. Mas nós estamos a verificar aqui no gráfico que entre as 11 e as 14 horas e, portanto, automaticamente entre as 11 e as 12, a taxa de variação instantânea da função em qualquer dos instantes foi negativa, portanto está aqui abaixo do eixo do x e, portanto, se é negativa significa que a função original f de x, que é a temperatura, está a diminuir e não a aumentar e por isso é que a 2 é falsa. Questão número 6. Um jogo tem 3 dados cúbicos. Os 3 dados, um azul, um verde e um preto, são equilibrados e têm as faces numeradas de 1 a 6. Determina a probabilidade de, no lançamento dos 3 dados em simultâneo, a face com o número 6 ficar voltada para cima em exatamente 2 dados. Apresenta o valor pedido na forma de fração. Então fiz aqui um esquema ilustrativo da situação para nós melhor raciocinarmos. E o que nos pede é uma probabilidade, vamos começar por aí, a probabilidade, que é o número de casos favoráveis, a dividir pelo número de casos possíveis. Vamos começar por calcular os casos possíveis, que em geral é mais simples. Se eu lanço 3 dados, que números, dados cúbicos em particular, que número é que pode sair aqui no dado verde? Há 6 possibilidades, portanto, desde o 1 até ao 6. Para cada uma destas possibilidades, aqui também há outras 6 possibilidades, do 1 até ao 6. Portanto, vou aqui multiplicar por 6. Portanto, aqui já tenho 36 possibilidades. Portanto, 1, 2, 3, 4, até 6, 6. E, finalmente, aqui no dado azul a mesma coisa. Também pode ser qualquer coisa desde o 1 até ao 6. Portanto, mais uma vez, vou multiplicar por 6 possibilidades. 1, 2, 3, 4 e todas as permutações possíveis até 6, 6, 6. Muito bom. Portanto, os casos possíveis é isto. Não há nada de difícil para calcular. Agora, em relação aos casos favoráveis, já temos que raciocinar aqui um bocadinho, porque agora temos restrições. Essas restrições é que nos vão dar origem, precisamente, aos casos favoráveis. E as restrições são que em 2 dos dados sai exatamente o número 6, mas no outro não sai. Então, eu tenho aqui um mapa de 3 possibilidades de como é que isso pode acontecer. Ou sai
o número 6 no dado preto e no dado azul, mas no dado verde não aparece a face 6, aparece, é assim, aqui eu tinha simbolizado a face 1, mas na realidade aqui pode ser qualquer face com o número 1, 2, 3, 4 ou então 5. Okay? O 6 é que não pode ser, senão tem 3 dados com o número 6 e isso já não faz parte das nossas restrições. Portanto, para aqui tem 5 possibilidades. Okay? Ou em alternativa, no dado verde e no dado azul é que sai a face 6 e no dado preto não. E agora para o dado preto, qualquer face que não seja 6 é possível. Portanto é 1, 2, 3, 4 ou então 5. Okay? Portanto aqui para esta situação tenho mais 5 possibilidades. E finalmente para aqui exatamente a mesma coisa. Portanto aqui é a face verde, o dado verde é que tem a face 6 e juntamente com o dado preto, ou então e depois o dado azul não. Portanto aqui mais uma vez pode ser a face 1, 2, 3, 4, 5. Portanto aqui é esta situação, ou então esta, ou em alternativa esta aqui, com mais 5 possibilidades. Então quantos é que são os nossos casos favoráveis? 5 mais 5 mais 5, ou seja, 3 vezes 5. Okay? E agora só vamos fazer as contas. 3 vezes 5 dá 15 e daqui 6 vezes 6 vezes 6 dá, isto é 6 ao cubo, que é 216. Isto dá para simplificar, porque aqui qualquer um destes 6 pode ser decomposto em 3 vezes 2 e portanto um dos 3 pode depois cortar com este e isto vai dar 5,72 avos e então na forma de fração simplificada é este o resultado, se bem que 15,16 avos, como eles não dizem que é fração irredutível, também seria possível. 6.2. Na figura 3 estão representados 3 cubos iguais com 2 cm de aresta em referencial ortogonal e monométrico ou XYZ, correspondentes aos 3 dados utilizados no jogo. As letras assinaladas na figura 3 representam os vértices do cubo, sendo os vértices comuns representados pela mesma letra. Tal como se representa na figura 3, a origem do referencial coincide com um dos vértices de um cubo. Os cubos são colocados com as faces justapostas, de modo a terem as arestas dessas faces coincidentes. Os vértices A, D e P pertencem a semieixos positivos. A unidade de medida do referencial é o centímetro. 6.2.1. Qual dos seguintes vértices é o ponto de interseção do plano definido por z igual a 4 com a reta definida por x igual a 0 e y igual a 2? Então vamos lá observar isto mais de perto. Dizem-nos que os cubos têm a aresta de 2 cm. Portanto, como aqui é a origem do nosso referencial, daqui até aqui são 2 cm, daqui até aqui são 2 cm e daqui até aqui são mais 2 cm. Daqui até aqui são 2 mais 2, 4, e portanto aqui também são 2 mais 2, 4. Portanto, eu acho que é toda a informação que nós necessitamos. Agora nós queremos saber qual é a interseção do plano definido pelo plano z igual a 4 com a reta definida por x igual a 0 e y igual a 2. Repare uma coisa, esta reta que aqui está, x igual a 0 e y igual a 2, já de si é uma reta que está definida às custas da interseção de dois planos. Portanto, o plano x igual a 0 e o plano y igual a 2. E, portanto, basicamente, nós queremos interceptar o resultado da interseção destes dois planos com o terceiro plano, que é o z igual a 4. Vamos só colocar os planos mencionados aqui e ver onde é que eles se cruzam. Portanto, basicamente, vamos começar por x igual a 0. Portanto, aqui temos o eixo do x. Aqui são os negativos, não está aqui representada a parte negativa, por motivos de simplicidade. Estão aqui os positivos. Aqui é o x igual a 0. Portanto, este plano aqui, que é o z ou y, este aqui, é o plano x igual a 0. Ok? X igual a 0. Onde é que nós temos o plano y igual a 2? Bom, vamos começar pelo plano y igual a 0, que é este aqui. Okay? Portanto, são os planos coordenados. Portanto, aqui é a marca do y igual a 0, estes são os y positivos, estes cá para trás seriam os y negativos, e aqui é o y igual a 0. Este aqui é y igual a 0. Portanto, y igual a 2 é um plano paralelo a este, só que está 2 unidades aqui mais afastado. Portanto, deve ser mais ou menos para aqui, para estes lados aqui. Deve encapsular aqui esta coisa, porque aqui é o 2, está? Portanto, aqui será este plano aqui. Ok? Portanto, isto assim indefinidamente, mas pronto, é isto aqui. Portanto, esta é a interseção aqui deste plano y igual a 2, y igual a 2, com o plano x igual a 0, este daqui.
dá origem então a esta reta ND, ok? E agora vamos só intersetar isto com o plano Z igual a 4. Ora, Z igual a 4 há de ser um plano que é perpendicular a estes dois, portanto este aqui é o Z igual a 0, Z igual a 0, não é? Z igual a 4 há de ser paralelo a Z igual a 0, mas 4 unidades para cima, 2, 4. Há de ser este plano aqui, portanto, que contém esta face, e, portanto, estende-se indefinidamente, é que há de ser o plano Z igual a 4. Okay? Então, qual é a interseção do plano Z igual a 4 com esta reta, que já era de si a interseção de y igual a 2 quando existe y igual a 0, que era ND? Há de ser aqui o ponto N. Portanto, desta reta com este plano aqui, sai aqui o N. Onde é que nós temos isso nas opções? É a opção D. Pronto, esta está resolvida. 6.2.2. Na figura 4 está representado em referencial ortogonal e monométrico ao x e y o retângulo ABDO contido no plano x ou y da figura 3. Determine, relativamente ao referencial ortogonal e monométrico ao x e y da figura 4, a equação reduzida da reta AD. Então vamos lá revisitar aqui a figura anterior. E aqui neste retângulo ficamos a perceber que o ponto A está em cima do eixo do x. Portanto, o ponto A tem que ser do tipo x0, temos de coordenadas, e que o ponto D está em cima do eixo dos y. Portanto, o ponto D tem que ser do tipo 0y. Ok? Agora, só temos que regressar à figura anterior só para ver exatamente qual é o valor deste x e deste y, que são os valores do x e do y do ponto A e do ponto D, respectivamente, aqui neste outro referencial. Portanto, nós já tínhamos, por sabermos que os cubos têm aresta 2, daqui até aqui são 2 e, portanto, daqui até aqui são mais 2 e, portanto, o A aqui tem coordenada x igual a 4. E o D é apenas y, neste caso, ao longo do eixo dos y, e y igual a 2. Todas as outras coordenadas são 0. Portanto, daqui no nosso retângulo, ponto A, sai que o ponto A tem coordenadas 4, 0 e o ponto D tem coordenadas 0, 2. A partir daqui vamos buscar o declive, portanto o declive desta reta AD vai ser o y do ponto D menos o y do ponto A sobre o x do ponto D menos o x do ponto A. Também podem fazer ao contrário, YA menos YD, mas aqui também tem que fazer XA menos XD. Vai ficar y do ponto D 2 menos y do ponto A 0 sobre x do ponto D 0 menos x do ponto A 4. 2 menos 4 dá 2, 0 menos 4 dá menos 4. Isto simplifica para este menos vai passar aqui para trás do traço de fração, dividindo por 2 em cima e em baixo fica menos 1 meio. Portanto, este é o nosso declive. A partir daqui, a nossa reta é do tipo y igual a declive mx mais b, menos 1 meio de x mais b. E nós poderíamos inserir as coordenadas de um destes dois pontos aqui no x e no y para calcular o b, mas não é necessário, porque nós estamos a verificar, até é fácil de ver aqui da imagem, que o ponto D já de si é a ordenada na origem. Portanto, o ponto D é onde a reta atravessa o eixo dos y, que é em y igual a 2. Então vamos só substituir. Portanto, b é igual a 2 automaticamente e, portanto, fica que a equação da reta é y igual a menos 1 meio de x mais 2 e está feito. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.